Bom, retornando ao penhor, antes de voltarmos ali nas formas de extinção do penhor, eu vou responder uma pergunta que surgiu agora, no intervalo, que eu podia deixar para o final, mas é bom que vai servir para todos que estão aí agora. A pergunta da aluna de Montes Claros, hein? Eu morei em Montes Claros 11 anos, hein? Você aí de Montes Claros, eu sou o professor Cabral, que deu aula aí durante 11 anos. Bom dia, pode repetir o conceito de título nominativo? Quais os meios de circular os títulos não à ordem? Para responder o conceito de título nominativo, vou colocar a fundamentação do Código Civil. Coloca para mim o Código Civil, vou mostrar para ela o artigo, para não deixar mais margem de dúvida. Vejam bem, o Código Civil trouxe assim agora, do título ao portador. 904, a transferência do título ao portador se faz por simples tradição. Então, o título ao portador, simples tradição, nós falamos. Ao portador, então, é o título emitido. Hoje não pode ser emitido ao portador mais, mas depois de endossado em branco, ele vira ao portador. Bom, aí não deixou dúvida. Do título à ordem, 910, pode subir um pouquinho. Então, o título à ordem transferiu por endosso. O endosso deve ser lançado, etc. Também não. E o parágrafo 2º tem uma observação interessante. Põe de amarelo aí o parágrafo 2º. Ó. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título. Lembra que eu falei isso hoje? Tradição e entrega. E vem agora a pergunta da aluna de Montes Claros do título nominativo. Olha o conceito do Código Civil. É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente. Então, o que é um título nominativo? É aquele que consta no registro do emitente. Cheque consta alguma coisa em registro de banco? Não tem. Tem no registro de alguém? Não tem. 922, transfere-se o título nominativo mediante termo em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente. Veja que o título nominativo ele é transferível por termo lavrado. Aqui, ó, uma debenture. Essa debenture, ela é um título nominativo. Para transferir essa debenture, teria que registrar no livro de transferência de debêntures nominativos. A propriedade aí eu coloquei agora o artigo 31, é da lei das SA, só para você entender melhor. Na próxima aula nós vamos estudar a lei das SA. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nominativas. Então, o título nominativo não é aquele que contém nome do favorecido. Quando você põe o nome do favorecido no cheque, não é nominativo, é a ordem. Nós vimos agora. Só para não deixar mais dúvida, parágrafo 1º, a transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de transferência de ações nominativas. Então, em suma, o que é um título nominativo? É aquele que consta no registro, no livro, registro, o nome do proprietário, do titular do crédito está registrado. A transferência é feita por termo lavrado no livro de transferência. E não, como erroneamente as pessoas dizem, o cheque é nominativo a fulano. Mentira, não existe cheque nominativo a ninguém. O cheque está à ordem de fulano, será transferido por endosso. E o finalzinho da pergunta da aluna é, como se transfere um título não à ordem? O título não à ordem é transferido por cessão de crédito. É feita uma cessão de crédito. Se eu coloco não à sua ordem, o favorecido ainda assim pode transferir a terceiro, só que está fazendo uma cessão de crédito. Ela perguntou como é transferida, por meio de cessão de crédito. Voltando então à extinção do penhor, volta aquela lâminazinha da extinção, para eu explicar adjudicação judicial e remissão com 2 S. Aquela última lâmina que estava faltando explicar, foi dar o intervalo aí, essa lâmina aí, pode maximizar. Olha. Então, extingue-se o penhor, continuando, dando-se a adjudicação judicial. Antes de explicar a remissão, o que é adjudicação judicial? Pela via judicial, eu sou o credor, mando penhorar o seu carro. Agora é penhorar mesmo, eu disse penhorar. Penhora judicial do bem empenhado. A justiça vai penhorar. Suponhamos que o leilão daquele carro sairia, você me deve 12 mil reais, o seu carro vale em torno de 10 mil, e eu sei que se for para leilão, será arrematado por 8, 7 mil reais. Eu, o credor, tenho a opção de pedir a adjudicação do bem. Ao invés dele ir para leilão,
eu falo, juiz, eu prefiro adjudicar, ou seja, a justiça vai passar para o meu nome o carro. Então o carro vem para o meu nome no valor dele, ao invés de ser leiloado e arrematado por 8, 7 mil e eu não ter como receber o resto. Eu prefiro adjudicar o bem. Quando eu peço a adjudicação do bem, pode voltar lá na lâmina, extingue-se o penhor, porque eu adjudiquei o bem, pedi o bem para mim judicialmente. E ainda pela remissão com 2S. O que é a remissão com 2S? Perdão. Nesse caso, a remissão com 2S é o perdão mesmo, perdão da dívida. Perdoou a dívida, perdoou o principal, acaba o penhor. Ou pela venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Venda da coisa empenhada. O carro está empenhado, o meu devedor diz, olha, Cabral, o meu irmão quer comprar o meu carro, o senhor autoriza? Eu autorizo ele vender, pego o dinheiro para mim, para pagar a dívida. Então, dando-se a adjudicação, pela remissão com 2S, que é perdão da dívida, ou pela venda da coisa empenhada autorizada pelo credor. Pronto. Então, terminamos aí. Não, mas aí tem uma observação interessante para finalizar. Pode voltar a lâminazinha que está interessante. Aqui, ó, a próxima lâmina. Fechando o penhor mercantil. Olha só. Podem ser objeto de penhor mercantil máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento. Lembra que eu falei maquinário? Com os acessórios ou sem os acessórios. Pode passar mais uma lâmina. Animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração de salinas. São os bens passíveis, pode passar mais uma ainda, penhor mercantil ainda. Produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Pode fechar? Pode fechar agora, já falei. Essa parte de registro, cartório de imóveis, já foi falado. Vamos entrar agora na hipoteca. Essa parte de penhor que está aqui não vai cair, que é penhor de veículos, penhor rural, isso não vai cair na prova. Hipoteca, pronto. A próxima garantia que a gente vai estudar é a hipoteca. Voltando só para a comparação, nós vimos o penhor mercantil, que são sobre coisas móveis. Nós vamos ver agora a hipoteca, que a regra é sobre coisa imóvel. Quando for tratar-se de coisa imóvel, nós temos a hipoteca. Existem exceções que caem em prova, que são hipotecadas coisas móveis, exceção. Quais são as coisas móveis que estão sujeitas à hipoteca que podem cair na prova? Eu tenho aqui uma fazenda, por hipótese. Uma fazenda, um imóvel rural, ele vale, por hipótese, 300 mil reais. Esta fazenda vale 300 mil reais. Eu vou ao Banco do Brasil pegar um empréstimo e digo, banco, eu preciso de 400 mil reais emprestados. O banco diz, qual é a garantia? A hipoteca do meu imóvel. O banco vai lá, avalia o imóvel e verifica que ele vale só 300 mil. Aí o banco fala, não, você quer pegar 400 mil reais emprestados, mas o seu imóvel só vale 300 mil reais. Ele não garante a dívida. Aí eu digo para o banco, só que eu tenho uma colheitadeira que vale 60 mil reais e tem um trator que vale 40 mil reais. Veja que a colheitadeira e o trator são coisas móveis. Se eles fossem dados em garantias, teria que ser o quê? Penhor, coisa móvel, penhor. Mas a lei permite que as coisas móveis sejam hipotecadas desde que em conjunto com o imóvel. Aí, nesse caso, o Banco do Brasil pode fazer um contrato de hipoteca pegando a minha fazenda e os dois tratores, a colheitadeira e o trator, que são coisas móveis, são chamados de acessórios, em hipoteca. Então, a primeira exceção de coisa móvel hipotecável são acessórios da fazenda, que são coisas móveis, trator, colheitadeira, que estão sendo hipotecadas desde que em conjunto com o imóvel, para complemento da garantia. Primeira exceção, acessórios em complemento do valor do imóvel. Sozinhos não.
Sozinhos, só penhor. Tranquilo? Outras exceções de coisa móvel: navios, aeronaves e locomotivas. As locomotivas, desde que junto com a estrada de ferro, que é imóvel, elas, apesar de imóveis, podem ser hipotecadas. As aeronaves, os aviões e os navios podem ser hipotecados, apesar de serem imóveis. São exceções do Código Civil. A regra, o contrato de hipoteca tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis da localização do bem. Mas os navios e as aeronaves não são o contrato não é registrado no cartório de registro de imóveis. O contrato de hipoteca de navios é registrado no porto onde o navio está matriculado. Aeronaves no aeroporto, no local onde o avião está matriculado, e não no cartório de registro de imóveis. Então vamos lembrar as três, aliás tem mais uma ainda, mas até agora 4 exceções de coisas móveis hipotecáveis: navios, aeronaves, locomotivas, desde que com a estrada de ferro, e os acessórios de imóveis, desde que em complemento ao valor do imóvel. E por fim, são hipotecáveis também as minas e pedreiras. Aquela mina de ouro, mina de ferro, mina de carvão. O ferro, o carvão, depois que ele é arrancado, ele é móvel. Mas ele pode ser hipotecado, mesmo podendo ser mobilizado. O carvão daquela mina é passível de hipoteca. Ficou claro? Então, o que é que pode ser hipotecado? Regra: coisas imóveis. Exceções: navios, aeronaves, locomotivas, os acessórios, desde que em conjunto com imóveis, e as minas e pedreiras, que apesar de poderem ser implodidas ou explodidas e tornarem-se imóveis, são passíveis de hipoteca. Vamos ver mais alguma observação importante? Eu vou pular aqui, que isso aqui já foi falado. Navios, aeronaves. Questão de prova. Não, isso aí já pode pular, isso aí. Isso eu já... Pode pular. Pode pular. Estrada de ferro, já falei. Pode pular. Mais para frente um pouco. Não, mais uma. Mais uma. Agora sim. Isso é questão de prova. Essas frases que eu coloco isoladas são questões que já caíram em prova, que eu tiro da lei. Pode mostrar essa lâmina que é importante. Veja bem. A hipoteca abrange todas as acessões, melhoramentos e construções de imóveis. Olha o que está colorido aí. É nula a cláusula que proíbe a proprietária alienar o imóvel hipotecado. Portanto, se o credor, eu dou o meu imóvel, o meu apartamento em hipoteca, o credor coloca no contrato de hipoteca que eu não posso vender o meu imóvel. Esta cláusula é nula. Nula quer dizer morta. O credor não pode impedir que eu venda o imóvel. Mas, pode voltar para mim? Então, já caiu isso em prova, hein? O credor hipotecário não pode impedir que eu venda o imóvel hipotecado. Aí você fala assim, mas espera aí. Quer dizer que se eu vou ao banco, pego 300 mil reais emprestados, dou o meu imóvel em hipoteca, eu, Cabral, posso vender o meu imóvel para outra pessoa? Posso, sem problema algum. A hipoteca é uma garantia real, ela recai sobre a coisa, sobre o imóvel, não é sobre a pessoa. Portanto, a gente diz em latim, e não vai cair em prova em latim, diz, a hipoteca é o propter rem, está grudado na coisa. Aquela terceira pessoa que está comprando o imóvel, ela sabe que ele está hipotecado. Ele não vai se eximir da responsabilidade. Caso o Cabral não pague a dívida junto ao banco, o banco pode executar essa hipoteca na mão de quem esteja. Portanto, a venda da coisa hipotecada não exime a responsabilidade. O banco não perde a garantia. A hipoteca vai junto com a coisa. Quem está comprando sabe que está hipotecado. Sabe porque o contrato de hipoteca está registrado no cartório de registro de imóveis. Está gravado com a hipoteca. Então não tem como uma terceira pessoa comprar um imóvel e dizer, eu não sabia que estava hipotecado. Não tem como. A hipoteca está registrada à margem do registro do imóvel. Portanto, é passível de venda o bem hipotecado? Sim, é passível. O credor pode impedir essa venda? Não, não pode impedir. Mas,
O credor pode colocar no contrato que o contrato vencerá antecipadamente em caso de venda. Olha só que interessante. O credor, o Banco do Brasil, ou a Caixa, ele não pode impedir que eu venda o meu apartamento hipotecado. Mas é legal, é lícito que o banco conste no contrato. Caso o devedor venda o imóvel, o contrato vence antecipadamente. Entenderam a jogada? Ele, banco, não pode impedir que eu venda. Mas ele pode colocar no contrato que caso eu venda, o contrato vence antecipado, ele pode me cobrar. Tranquilo? Questão de prova. Caiu agora no concurso, no último concurso, se não me engano, BASA, né? BASA. Caiu agora. Eu posso dar em hipoteca o mesmo imóvel mais de uma vez? Sim. Vamos ver em que situação. Eu tenho aqui um apartamento. Ó, eu tenho o meu apartamento, por hipótese, ele vale R$500 mil. Beleza, eu vou ao Banco do Brasil, faço um empréstimo de R$300 mil e dou o meu apartamento em hipoteca. Hipoteca de primeiro grau. O azul fica ruim para visualizar, né? O pessoal está conseguindo visualizar? R$300 mil, a gente chama de hipoteca de primeiro grau, credor hipotecário. Eu vou à Caixa e faço um financiamento de R$150 mil. Dou o mesmo imóvel em garantia, pode? Pode. Eu posso dar o mesmo imóvel em hipoteca quantas vezes eu quiser, desde que o valor do imóvel comporte a dívida e desde que o credor concorde. A Caixa sabe que o meu imóvel vale 500. Sabe que ele já está hipotecado ao Banco do Brasil em 300. A Caixa concorda em me emprestar 150 e pegar em garantia a hipoteca do mesmo imóvel. A gente chama de credor subhipotecário. A Caixa tem uma hipoteca de segundo grau. Credor hipotecária, subhipotecária. Agora eu vou lá no Banco da Amazônia, ou BNB, Banco do Nordeste, pego 50 mil emprestados. Posso dar o mesmo imóvel em garantia de novo? Posso. Se o BNB concordar, vale 500, ele já está garantindo uma dívida de 300, 150, comporta mais 50. O BNB vai ser um credor subhipotecário, hipoteca de terceiro grau. Agora, o que acontece caso eu não pague a dívida? A Caixa não pode me executar, enquanto o banco não me executar, o Banco do Brasil. Mas suponhamos que eu deixe de pagar as dívidas, o Banco do Brasil entre com execução, pedindo a penhora judicial do bem hipotecado e pedindo que o bem vá à asta pública. Caso esse bem vá à asta pública, o pessoal chama de leilão, imóvel chama asta pública, ele vai ser arrematado. Suponhamos hipoteticamente que esse carinha aqui arremate o apartamento por 360 mil. Ele propõe 360 e a justiça concorda. Veja que o bem valia 500, ele foi arrematado por 360. Os primeiros 300 mil vão para o credor de primeiro grau. O Banco do Brasil recebe os 300 mil, tchau. Os outros 150 mil vão para a Caixa Econômica. E o BNB vai receber quanto? 10 mil só. Caiu na prova do BASA agora essa questão. Só que eles colocaram que o banco do segundo grau aqui tinha garantia de 50%. Mentira. Vai se pagando os credores de primeiro grau, segundo grau, se sobrar. No caso do BNB, ele vai receber só 10 mil. Ele dançou em 40, acabou. Não tem mais o que receber. Se não tiver mais bens... Ah, não, desculpa. Eu achei que eu tinha colocado 460. 360. Eu piorei a situação da Caixa também. E piorei a Caixa do BNB. 360 mil, 300 mil o Banco do Brasil recebe. A Caixa não recebe tudo, não. Falei besteira. Coloquei 360 e pensei em 460. A Caixa vai receber quanto? 60 mil. A Caixa levou um prejuízo de 90 e o BNB não vai receber nada. É assim que funciona a hipoteca, primeiro, segundo, terceiro grau. Mas admite-se ao credor subhipotecário uma coisa chamada remissão com C cedilha.
ou direito de remir. O credor de segundo grau pode pedir a remissão. É claro que a Caixa tem a preferência sobre o BNB. Suponhamos que a Caixa perceba que vai levar um prejuízo de 90. Olha, foi arrematado 360, o Banco do Brasil recebe 300, eu, Caixa, só vou receber 60, e eu sei que esse carinha não tem mais patrimônio algum, a minha chance é pífia de receber alguma coisa. A Caixa entra na justiça e diz, juiz, eu quero a remissão desse bem. Eu sou credor subhipotecário, eu tenho preferência. O juiz é obrigado a concordar. Esse carinha que havia arrematado pega o seu dinheiro de volta e vai embora. E a Caixa agora é obrigada a depositar os 360. A Caixa é como se ela substitui. A remissão é isso, substitui o arrematante. Ela deposita os 360, 300 vão para o Banco do Brasil, 60 voltam para ela e ela recebe o imóvel. O imóvel fica para ela. Só que agora ela tem um imóvel. Desculpa, os 60 vão para, no caso do BNB não vai 60, vão 50. E a Caixa passa a ter o imóvel na mão dela. Só que agora ela tem um imóvel que ela já avaliou, possivelmente ela consiga vender por 400, 450, etc. Então o que é a remissão com C cedilha? É o direito que o credor subhipotecário tem de se fazer substituir, tirar o arrematante de lado e ela entra garantindo para ela o imóvel. Ela deposita o que foi arrematado, mas ela tem um imóvel para ela. Então, é a chance que ela tem de reaver o que ela, em tese, perderia. Chama remissão. Caiu agora no BASA. Quem fez o BASA caiu agora. Só que o cara, para sacanear, ele colocou o que na prova? Que o credor subhipotecário tem garantido pelo menos 50% do valor arrematado. Mentira, não tem. Tranquilo? Está claro aqui o credor subhipotecário? Eu posso dar o meu imóvel quantas hipotecas forem possíveis, desde que comporte o valor e desde que os credores vão concordando com isso. Posso dar em segunda hipoteca para o próprio Banco do Brasil, terceira hipoteca ou para outros bancos, não tem problema nenhum. Vamos lá, vamos seguir mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que chama atenção. Remissão com C cedilha, já expliquei. Hipoteca legal não cai na prova, pode pular isso aí. A adjudicação. O credor hipotecário pode requerer a adjudicação do bem. Lembra que eu expliquei a adjudicação no penhor? O que é a adjudicação? Você me deve uma quantia e você deu o seu carro em penhor. O seu carro vale, por exemplo, hipotético, 12 mil. Se for para leilão, ele vai ser arrematado judicialmente, geralmente 60% do valor vai ser arrematado por 7, 8 mil. Como eu sei que eu consigo vender esse carro por um preço melhor, eu peço a adjudicação do bem. Eu peço que o bem passe para mim, judicialmente. A hipoteca também admite-se a adjudicação. O Código Civil diz, pode o credor hipotecário, para pagamento do seu crédito, requerer a adjudicação do imóvel avaliado em quantia inferior. Veja, suponhamos que, agora eu vou mudar a situação. Esse imóvel só valia 300 quando eu dei hipoteca ao Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil percebe que hoje a avaliação do imóvel está em 280 mil. O Banco do Brasil pode pedir a adjudicação por um valor inferior? Pode, não tem problema algum. Só que ele é obrigado a dar a quitação dos 300. Eu vou repetir. Se o imóvel vale 300 e o Banco do Brasil pede a adjudicação, o imóvel passa para ele por 300. Está tranquilo. Porque a dívida era 300, o imóvel vale 300, quita a dívida. Se o Banco do Brasil tem um crédito de 340 mil e o imóvel vale 300, em tese, vai para leilão, o Banco do Brasil recebe o valor arrematado e continua tendo um crédito a receber. Ou o Banco do Brasil pode, caso queira, pedir a adjudicação do bem por um valor inferior, 280 mil. Só que aí, se ele pedir a adjudicação, ele é obrigado a dar a quitação dos 300. E se o Banco do Brasil pede a adjudicação do imóvel, que vale 320 e a dívida é 300? Vou repetir. O imóvel vale 320. O Banco do Brasil não quer que vá a leilão. O Banco do Brasil pede a adjudicação, que o imóvel seja passado para ele. Pode, pode. Só que o imóvel valendo 320 mil, a minha dívida é 300, o Banco do Brasil é obrigado a me devolver 20. Repetindo, meu imóvel vale 320. Eu devo para o Banco do Brasil 300. O Banco do Brasil fala, juiz, eu não quero leilão, eu quero que o imóvel passe para mim.
O juiz fala, perfeitamente, está adjudicado ao Banco do Brasil. Como ele valia 320, o Banco do Brasil tinha um crédito de 300, o Banco do Brasil pega o imóvel para ele e deposita para mim 20 mil, a diferença. Ou, mudando, o imóvel só vale 280, o Banco do Brasil tem um crédito de 300 e ele quer a adjudicação. Se ele pedir a adjudicação do bem por um valor inferior, ele, Banco do Brasil, é obrigado a dar quitação total. Morreu a dívida. Para fechar, se vai para leilão, o meu imóvel valia 300, vai para leilão, ele é arrematado por 260, o arrematante depositou 260, os 260 vão para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha um crédito para comigo de 300, recebe 260 e o Banco do Brasil continua com o direito de me cobrar judicialmente 40. 3 situações. O meu imóvel foi arrematado por 260, os 260 vão para o Banco do Brasil continua com crédito de 40, podendo continuar a cobrança de 40, se ele conseguir. Se o imóvel vale 300 e o Banco do Brasil adjudica por 300, morre a dívida. Se o prédio vale 280 e o Banco do Brasil pede a adjudicação, ele é obrigado a dar quitação total. Dúvida de adjudicar, passar para o seu nome. Hipoteca legal não vai cair, vou saltar, não está no edital. Não, se bem que pode cair, a hipoteca ele não fala detalhe. Eu vou falar hipoteca legal sim. O que é hipoteca legal? Põe para mim essa lâmina número 54. O que é uma hipoteca legal? A hipoteca, como é um contrato acessório, ela exige um contrato entre as partes. Só que o Código Civil, ele traz uma coisa chamada hipoteca legal. A hipoteca legal é aquela que independe de contrato entre as partes, porque já está prevista no Código Civil. Quais são os casos de hipoteca legal? A lei confere hipoteca. Não entrou lá, pessoal? A lei confere hipoteca às pessoas de direito público interno sobre os imóveis pertencentes aos encarregados da cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos. Eu quero dizer que o auditor fiscal da Receita Federal, o auditor fiscal do INSS, as pessoas que são responsáveis por administrar e guardar fundos ou rendas, os imóveis deles já são hipotecados à fazenda automaticamente. Independe de contrato. Caso você esteja adquirindo um imóvel de um auditor da Receita Federal e ele esteja respondendo um processo administrativo por furto, corrupção, desvio de dinheiro, o Estado pode buscar o imóvel na sua mão. Por quê? Porque aquele imóvel já estava hipotecado à fazenda pública como garantia. Próxima hipoteca legal. Aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passaram a outras núpcias antes de fazer o inventário do casal anterior. Então, o casal, marido e mulher, o marido vem a falecer, a mulher tem a metade dela e ela é herdeira junto com os filhos. Caso ainda não tenha sido feita a partilha dos bens e o cônjuge sobrevivente desfaça-se dos imóveis, a justiça pode buscar o imóvel na mão de quem quiser, porque os imóveis já estão hipotecados aos filhos como garantia. Em suma, fazendo uma brincadeira, se você for comprar um imóvel de uma viúva, verifique se já foi feita a partilha aos filhos, porque caso os bens não tenham sido ainda, caso a herança não tenha sido partilhada, os imóveis da viúva estão hipotecados aos filhos. Independe de contrato, já está na lei, chama hipoteca legal. Próximo. Ao ofendido, olha só que interessante, ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente, para a satisfação do dano causado. Pode tirar a lâmina agora, não precisa mais da lâmina, pode voltar. Suponhamos que um fulano matou alguém. Ele matou alguém, foi denunciado pelo Ministério Público. Enquanto transita a ação criminal, os imóveis do delinquente, do eventual condenado, do suspeito, aquele que praticou o ato, estão hipotecados à família da vítima ou à própria vítima, se ela não morreu. Então, por exemplo, aquele cara foi condenado a 30 anos, 20 anos de cadeia por ter matado alguém. A família da vítima, caso ela faleceu, a família pega a sentença criminal e entra com a ação civil